começo aqui pela minha direita. Doutora Rafaela, o que é o projeto Autonomia 21? Bom, numa perspectiva muito Sucinta. Sucinta, é um projeto suprapartidário. Primeira questão que é bom que as pessoas tenham essa noção. É um projeto suprapartidário. É um projeto geracional e é um projeto que tem uma abrangência que é Madeira e Porto Santo, em vários temas. Isso foi feita uma seleção em relação aos vetores escolhidos e às áreas em que se optou por apresentar um conjunto de propostas, de medidas, algumas delas e muitas delas já existiam no projeto inicial de 2006 e é um bocadinho misto destes três pilares, de ser um projeto suprapartidário, onde participaram pessoas de vários quadrantes e pessoas até partidárias, com a coincidência de serem uma geração, uns com mais ou menos intervenção na vida económica, na vida política, mas que todos sentiram a motivação de contribuir num registro que é o registro de estarem a contribuir para a sua terra e não propriamente por uma coisa de um partido. Essa foi a tónica principal que nós conseguimos, felizmente, envolver todas as pessoas que participaram. Mas a ideia surge de alguém em específico? Repara, nós temos já desde 2006, e eu trouxe propositadamente aqui que foi o primeiro projeto do Autonomia 21, que foi este documento, que na altura até foi publicado com uma visão, de uma forma inovadora, que era um CD dentro do livro, e o texto naturalmente depois foi disponibilizado, como é óbvio, em impressão, para quem quisesse, bastante imprimir o próprio CD. Sim. E este projeto na altura tinha tido já uma envolvência muito grande, de muitas pessoas que participaram, ligadas à JSD, outras nem tão ligadas à JSD, pessoas ligadas ao PSD, outras, como eu digo, sem sequer conotação ideológica, e chegados a este ponto, e decorridos alguns anos sobre aquele projeto, tendo em consideração que muitas das propostas que lá estavam acabaram por até ser implementadas, outras mantinham a atualidade, outras poderiam ser adaptadas ao contexto atual, optou-se um grupo grande, não posso estar a dizer que foi a pessoa A, B, C ou D, porque de facto foi o resultado de uma conversa que levou a que vamos tentar ver se mobilizamos uma geração novamente em torno da revisão do projeto. E foi isso que aconteceu. E tal como foi apresentado na altura pelo Carlos, que foi uma das pessoas que teve a apresentação, o objetivo era recuperar, no fundo, toda a mobilização que houve em torno do projeto Autonomia 21, que é um conjunto de propostas, é uma compilação de ideias, de orientações, de propostas. Naturalmente aqui ninguém vai descobrir a roda, e isso é importante também se dizer. Aquilo que é importante é que ninguém aqui está para descobrir a roda. Muitas das propostas que aqui estão é o reiterar algumas delas que tiveram já alguma implementação, mas que precisam até de ser mais incrementadas ou reforçadas, e outras são propostas novas que nunca se adotou porque o contexto não permitiu, e que são sempre propostas válidas, e pelo facto de não haver contexto económico nomeadamente para ser implementado não significa que elas percam a sua validade. Daí que o projeto não tem uma concretização imediata, não é amanhã. Portanto, ninguém vai pegar no projeto Autonomia 21 e vai fazê-lo amanhã. É impossível. Ele tem uma aplicação de médio e longo prazo e serve e deve servir de orientação para quem tenha responsabilidades governativas, seja a que nível for. Parece-me que o documento é útil porque, sobretudo, mobilizou uma geração em torno do que é a sua concepção para o futuro da Madeira e do Porto Santo. Portanto, não é um documento de um partido de acordo com as suas convicções, num contexto muito determinado, não. É um documento que resulta dos contributos de muitas pessoas de várias áreas de formação, com várias atuações até na economia, como eu dizia, por pessoas de vários quadrantes, e que depois resultam no que aqui está. Claro que as propostas não são resultante, não é, nenhuma destas propostas foi aprovada por unanimidade, como é óbvio. Portanto, estamos a falar de pessoas que contribuíram até em partes específicas do projeto, que não contribuíram noutras porque não tinham motivação para contribuir em áreas que não lhes diz nada, e por isso aqui estão as propostas que reuniam o maior consenso em termos de participação que tivemos. Muito bem. Dr. Carlos Henriques, quais são as principais estratégias para o futuro da região? Bom, nós há uma visão global que se tem que entender com isto, que é a visão que nós procuramos com este conjunto de propostas foi
uma estratégia e um caminho para assegurar a sustentabilidade da região. E quando se fala de sustentabilidade, não é apenas a sustentabilidade ambiental, é a sustentabilidade no seu significado mais amplo, quer ao nível económico, quer ao nível financeiro, quer ao nível social, quer ao nível cultural, quer ao nível, ou seja, arranjar aqui, ou tentar delinear um caminho que assegure o futuro da Madeira em todas as suas dimensões. E, nesse sentido, nós procuramos definir o documento nas áreas que consideramos mais populares. Portanto, temos aqui a questão da cidadania, porque isso tem a ver com o facto de acharmos que para que se possam implementar um conjunto de novas políticas, de novas abordagens, há que chamar outra vez os cidadãos à decisão. E quando se diz à decisão, não é só nos atos eleitorais. As pessoas têm, a cidadania tem que ser, isso tem que se transformar em algo mais ativo e dinâmico. Mas para isso, os políticos ou aqueles que estão na política têm que fazer com que as pessoas voltem a acreditar na política e voltem a acreditar no sistema de maneira a que participem. Portanto, esta é a dimensão da cidadania. Depois temos uma outra dimensão que tem a ver com a competitividade, e aqui é a questão de como alcançar uma região mais competitiva, quer em termos do tecido empresarial regional, quer também em termos de atração de investimento estrangeiro, e quer também, aqui há um aspecto importante que tem a ver com como é que podemos potenciar aquelas atividades que já são as principais, nomeadamente o turismo e todas as atividades que estão associadas no Centro Internacional de Negócios, por exemplo. Depois temos a questão, que é uma questão que tem a ver com o conhecimento, ou seja, com a preparação das gerações e com a preparação das pessoas para enfrentarem desafios mais ambiciosos e mais exigentes. E, portanto, sem um investimento forte, investimento aqui não quer dizer só em termos financeiros, mas um investimento em termos de novas políticas e novas abordagens no conhecimento, potenciando a Universidade da Madeira, potenciando a Escola de Hotelaria, potenciando o ensino desde os primeiros anos até ao fim. Portanto, é uma das condições para que esta estratégia global funcione. Temos também a questão da coesão social, da coesão, e aqui também a coesão quer no aspecto social, quer no aspecto territorial, quer em termos de tentarmos devolver, apesar de todos os esforços que têm sido feitos ao longo destes 40 anos, 30 anos de autonomia, devolver ainda um grau maior de justiça social e de coesão, aqui com especial atenção às questões relacionadas com o desemprego, o emprego, com o apoio às gerações mais velhas, com o apoio também à dinamização e uma preocupação que aqui está bem patente nas questões demográficas e na questão do envelhecimento da população, que na Madeira está a assumir proporções muito Sim, e tem-se falado nisso nos últimos dias. mas é que se Portugal, por exemplo, na última semana, os números que saíram, se Portugal é talvez o país que menos cresce em termos de população a nível mundial, nem sequer é só a nível europeu, a Madeira também, isso nota-se se calhar com maior acuidade. E isto, associado a fenómenos, tem a ver com o ressurgimento da imigração, que normalmente quem imigra são as gerações ativas e a idade constitui família e tudo isso. E quando imigram com a família, já não é uma questão de apenas o cabeça de casal ou um dos elementos a emigrar, já estamos a assistir ao fenómeno da imigração familiar. Antigamente a pessoa ia, depois eventualmente chamava, mas isso em dia já não acontece. Temos aqui sim também o vetor da sustentabilidade, mas aqui mais associado à questão ambiental, à questão da exploração mais correta dos recursos e racional dos recursos, e temos a questão finalmente da identidade. A questão da identidade prende-se essencialmente com os aspectos culturais, com a cultura,
e com o reafirmar ou afirmar com maior intensidade aquilo que nos faz diferentes e aquilo que nos marca em relação ao restante do país, em relação à Europa e em relação ao próprio mundo. Portanto, tem a ver mais com o chamar a atenção dos tais aspectos idiosincráticos da Madeira e da sua população, no sentido de os potenciar e rentabilizar também, afirmando com maior intensidade de facto essa atividade. Isto são, em traços gerais. Pois tudo isto, estes desafios deram origem a um sem número de propostas em cada um dos diferentes aspectos. Mas, por exemplo, a doutora Rafaela tinha dito que começou em 2006, não foi? 2006 o projeto inicial. Sim. 2006 até hoje já passou muito tempo. Já teve um pouco adormecido este projeto? Não. Não tem a ver com isso. Não. O projeto é assim. Inicialmente em 2006 surge nitidamente com base na estrutura direcional da JSD, na altura presidida por Jaime Filipe, e que todos nós fazíamos parte dessa estrutura organizacional, e foi, porque a JSD, enquanto organização política, e com a tal diversidade de pessoas e de formações e de origens que constituem o seu grupo, houve na altura necessidade de nós afirmarmos um conjunto de ideias e um conjunto de propostas, já visando uma abordagem alternativa àquilo que se estava a passar em termos de região. Na altura já era óbvio que este ciclo que estávamos a viver era um ciclo finito e, portanto, quer porque as coisas já estavam quase todas, os investimentos já estavam, os grandes investimentos em termos de obras e em termos de acessibilidade, em termos de infraestruturas, já estavam praticamente concluídos, e também porque havia necessidade de dar o salto até para responder às próprias exigências da União Europeia, do próprio país, e procurar já uma alternativa. Portanto, é nessa altura que surge a ideia e na altura que se produz o Autonomia 21. Mas o Autonomia 21 nunca teve a pretensão de ser um programa de governo. Ou seja, nunca houve a pretensão, não, nós estamos aqui, temos esta equipa e vamos assaltar o poder com estas propostas. Fui sempre, aliás, e aqui a reafirmar, no Autonomia 21, fui reafirmar, isto é sempre um ativo para todos aqueles que vierem ou que chegarem a posições de decisão, seja nas câmaras, seja no governo regional, seja na Assembleia Legislativa, e venham do PSD, venham do PS, ou venham do partido qualquer. Isto é assim, ao contrário do que nós temos vindo a assistir após o primeiro momento em que nós apresentamos este documento, nós não vamos aqui partir para a guarda partilhada destas ideias, nem partir para as lutas em tribunal para saber quem é o pai da criança. Não é a nossa intenção. Isto para nós é um ativo que fica para quem o quiser usar. Se ninguém insiste. Repare, quando diz estava adormecido, bom, como a Rafaela disse, há coisas que no Autonomia 21 que acabaram por se concretizar, há outras que não se puderam concretizar, há outras que até estavam se calhar demasiado avançadas para os tempos, e havia outras, como há neste também, que desafiam o status quo e desafiam visões e estratégias de pessoas que estiveram em lugares de decisão até agora. E portanto, e você, como sabem, muitas vezes a pessoa quando tem uma determinada visão e vê essa visão de certa forma contestada ou vê uma alternativa à sua própria visão, depois tem algumas resistências às vezes em aplicar as coisas. Sim, mas por exemplo, nos últimos tempos, nos últimos meses, é claro que se começou a ouvir falar outra vez com mais vezes o nome Projeto 21, Autonomia 21. Agora, o que eu pergunto, isso está relacionado com a estabilidade que também se vive no PSD Madeira? Tem a ver com o partido. O Projeto Autonomia 21 é um conjunto de pessoas do PSD, de facto, que de alguma forma retomaram o assunto agora em 2014, mas como eu disse há pouco, ele é super partidário. Sim. Portanto, ele deve ser visto, como dizia o Carlos, numa perspectiva de quem tenha funções de decisão. Então não vai ser visto como um
programa de governo do PSD, porque ele tem aqui muitas propostas que naturalmente cada um que tem essas funções tem naturalmente também a sua visão, e ele é um contributo, ele é para ser visto mesmo como um instrumento de trabalho, em que está bem, mas eles dizem isto aqui, mas porquê que há de ser assim? Não, mas isto se calhar podia ser então antes assim, e se calhar até tinha melhores resultados. É este o campo de manobra que o documento tem, e ele surge agora num contexto de isto, há mais vida para além dos partidos, e há mais vida para além do PSD, e aquilo que toca a questões internas do PSD, dentro daquilo que é o normal funcionamento do partido, que é haver eleições internas e disputa interna, como de resto os partidos tiveram já, e o próprio PSD a nível nacional também já viveu esses momentos. Nós tivemos a felicidade de ter na Madeira durante grande parte, um longo período, uma estabilidade partidária que naturalmente temos todos que ter essa opinião quase, é que essa estabilidade partidária também ajudou muito a uma estabilidade governativa, o PSD como um partido natural de poder, pelo facto de ter uma organização interna estável e sólida, ajudou muito a que conseguisse, se calhar, vencer muitas batalhas em termos de governação na Madeira, na relação, na dialética com a República, na própria reivindicação de apoios na União Europeia, que de outra forma não seria possível. Porque esta quebra de 4 em 4 anos de um partido que assume funções de governação não é concebível. Aliás, o Autonomia 2114 aponta um desses aspectos, que é a importância de, em áreas estratégicas, que de alguma forma implicam muito para a vida do dia-a-dia das pessoas, que tenham que haver compromissos, pactos de regime entre os partidos do arco do poder, por assim dizer. É óbvio que isto não é uma coisa que se consiga concretizar apenas no plano regional, porque nós não somos um país, portanto nós somos uma região que integra um país e que obriga também a compromissos entre a região e a República, dos vários partidos do arco do poder. Estamos a falar aqui de um compromisso do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, do próprio CDS, e é preciso nós esquecermos o que foi o histórico da Madeira nos últimos anos, porque tivemos infelizmente da parte, eu não queria estar aqui a falar das questões partidárias, porque isso são questões que não se colocam para esta conversa de hoje, mas repara bem, nós vivemos na Madeira infelizmente um estrangulamento financeiro provocado por um determinado governo na República que não nos ajudou muito, e é preciso, e um pouco também em termos de organização política, aquilo que este documento de Autonomia 2114 transmite é a necessidade de se criar um compromisso para com as pessoas da Madeira e do Porto Santo, enquanto portugueses, que também são integrantes do mesmo país, por parte dos partidos que assumem funções de governo ao nível da República. Porque só dessa forma é que também vamos ter uma garantia de estabilidade em termos de financiamento para a região, estamos a falar aqui no plano da Madeira como dos Açores, portanto nós somos regiões e temos que ser vistos por parte do país e por parte da República como contribuintes líquidos, e naturalmente com as nossas dificuldades, com as nossas limitações pela orografia, pela geografia, pela insularidade, e que deve ter aí uma atenção especial por parte da República. Eu dava um exemplo concreto do que foi um princípio que já em 2006, e mesmo antes de 2006, era uma batalha, que é o princípio da continuidade territorial, que parece impensável, que ainda hoje se tenha que estar a falar no princípio da continuidade territorial, na necessidade de garantir a ligação da Madeira ao território continental, para as pessoas fazerem a sua vida diária, desde irem ao médico, porque o Serviço Público da Madeira encaminha para um serviço nacional, os estudantes que precisam ter essa ligação, sim, porque é a ponta erga. Nós hoje ainda estamos, em algumas questões, quase numa visão quase primitiva, para não chamar de caverna, quase, que é infelizmente podemos estar hoje ainda sequer a questionar o princípio da continuidade territorial, se há uma companhia pública, se não há uma companhia pública, se há serviço público, se não há serviço público. É impensável que hoje se pudesse estar a pensar nisto, e isso é uma das matérias que continua a existir neste Autonomia 2114. O Autonomia 2114, sendo aberto a todos os partidos políticos. Sim, foi enviado de resto a todos os partidos. Exatamente, políticos. E era isso que eu perguntava. Sim, foi partilhado com toda a gente. E teve reações foi enviado a todos os partidos. Teve reações dos partidos? Olha, Juan, posso dizer que daquilo que foram feedbacks de alguns colegas do Parlamento, de outros partidos, não vi nenhuma crítica. Naturalmente que no Parlamento nós temos melhor relação com uns colegas do que com outros, portanto, isso é como em tudo na vida. E não vi ninguém a estar a dizer que o documento não era válido, até porque, como eu disse há pouco, ele teve também contributos de pessoas que são de outros partidos. E por isso mesmo não é um documento que tenha
só a ver com o PSD, não é um documento que tenha a ver só com o PSD, isso já dissemos desde sempre, de resto também em 2006 também teve, e chegou a ter, apesar de estar na gênese da JSD e de ter sido criado, como o Carlos já explicou, ele teve também contributos de pessoas não ligadas tanto ao PSD e à JSD, ou até nem ligadas a partidos, eram até pessoas apartidárias, que não, pessoas para as quais os partidos políticos não dizem rigorosamente nada. E isto é um aspecto que é importante salientar. Quando se fala na desmotivação dos jovens para a política, para a participação política, devo dizer que isso é mais um mito, porque a verdade é que, e isso já nos tempos da JSD nós notávamos isso, a vontade com que os jovens participam, muito para além do se vão votar, se não vão votar, mas toda a motivação que têm para participarem, mas eu posso dar essa ideia, mas essa ideia pode ser entregue ao Presidente da Câmara, que torna válido e obriga-nos a ter que criar mecanismos cada vez mais de participação, seja através deste modelo que é um documento político, é um documento de reflexão, de orientação e que foi apresentado e, portanto, ele está em papel para quem quiser consultar, está disponível de resto também na internet, mas mais que isto é ter outro tipo de mecanismos onde os jovens possam participar, onde a sociedade possa participar. Nós repescamos, por exemplo, uma das ideias que era a questão dos conselhos de juventude municipais, onde sabemos perfeitamente que é um espaço que, desde que funcione, é um espaço onde quem governa estará num contacto permanente com quem é governado. E esta ligação entre quem está a governar e quem é governado é algo que não se pode perder. E, infelizmente, e aqui está o pecado, às vezes, da imprensa, que peca, às vezes, por também contribuir por este distanciamento entre quem governa e quem é governado. E, repara bem, o espaço que temos aqui, de podermos falar sobre este projeto, é precisamente o contrariar isso, é dar a oportunidade de se fazer a divulgação de um projeto que resulta de contributos de pessoas, que é uma linha de orientação, que não tem qualquer tipo de pretensão governativa, como dizia aqui o colega Carlos, que serve a quem quiser, portanto, quem quiser ler, depois que leia, pois quem não quiser ler fica a saber menos, não vai estar então, naturalmente, este projeto também não apoia nenhum candidato não, aliás, em relação a isso gostava de dizer uma coisa que é... Ou por enquanto não apoia? Primeiro, isto, como é óbvio, embora tenha tido esta participação generalizada, houve, e aliás aparece aqui na ficha técnica, entre aspas, um conjunto de pessoas que foi basicamente aqueles que ordenaram e coordenaram as ideias. E esse conjunto de pessoas assumiu logo entre todos um compromisso que era, enquanto estivéssemos a trabalhar neste documento, a nossa concentração seria absolutamente integral para a feitura deste. Agora, todos os elementos, a partir do dia em que isto fosse apresentado, teriam toda a liberdade, se é que se pode falar assim, toda a vontade para seguirem algum candidato, todos os candidatos ou nenhum candidato. E, portanto, não há aqui nenhum movimento concertado. Primeiro. Segundo, antes de iniciarmos este processo de revisão do ano 2021, este ano de 2021-14, todos os, na altura, conhecidos candidatos à liderança do PSD foram informados, foram esclarecidos sobre o que é que nós iríamos fazer e, desde logo nessa altura, nós solicitamos e pedimos que, caso houvesse interesse da parte deles, que após a apresentação das conclusões, após a conclusão dos trabalhos, nós poderíamos ter reuniões de trabalho com eles no sentido de discutirmos aqui algumas ideias, de ver qual seria a capacidade de absorção por parte dos programas deles, de algumas destas ideias, e ver, ao fim e ao cabo, disponibilizar isto e haver aqui uma interação maior com qualquer um dos candidatos. Posso dizer que todos responderam positivamente e que estão a ser já agendadas reuniões com eles todos para apresentarmos mais detalhadamente o documento, e isto prosseguirá o processo normal. Portanto, não há aqui nem uma conotação com qualquer uma das candidaturas, em termos das pessoas que fizeram parte desta coordenação e todas aquelas que participaram. Isto nunca foi nem condição para entrar na participação, nem condição para sair. Portanto, quem entrou neste processo entrou com as convicções que já tinha, em termos de liderança,
e sair da mesma maneira, porque nós aqui não condicionamos nem houve nenhum tipo de condução para um determinado sentido. Portanto, as pessoas estão perfeitamente, aliás, e participaram todas com plena vontade e disponibilidade, sem qualquer compromisso. Quem quis participar assim participou, outros eventualmente terão tido razões para não participar, mas não houve aqui em nenhum dos momentos, nem na apresentação, nem durante os trabalhos, nem depois na conclusão, nenhum momento de condicionar a participação das pessoas. Carlos, mas o documento poderá, numa primeira linha de pensamento, poderá ver-se que vai contra algumas ideias, algumas medidas seguidas pelo Governo Regional. Posso-me referir, por exemplo, à construção de um novo hospital e talvez o fim da participação do apoio do Governo Regional aos órgãos de comunicação social. Podemos ver isto como uma linha de ruptura ou uma crítica do que tem sido o modelo de governação? Em relação ao hospital, fala a Rafael. Em relação à participação pública no Jornal da Madeira, no Jornal da Madeira, porque parece-me que há. Sim. Bom, mas basicamente o que a gente defende é o fim de todas as participações da região em qualquer órgão de comunicação social. Mas isto dito desta maneira pode ser interpretado como você está a dizer, que é isso é a grande ruptura para já. Eu gostaria que isso não fosse, que essa nossa proposta não resumisse o documento em si. O documento vai muito além disso. Agora, o que é que nós defendemos e o que é que está por base disso? O que nós defendemos é que, em primeiro lugar, quer o Estado, quer o Governo Regional, deve assumir apenas uma postura de regulação e de apoio à comunicação social e aos mídias em geral, em igualdade de circunstâncias para todos. Ou seja, nós defendemos que qualquer grupo empresarial, qualquer outro tipo de instituição privada que queira investir nesta área tenha as mesmas condições de apoio por parte das entidades públicas e em igualdade de circunstâncias. Portanto, nós não defendemos uma participação direta, porque isso já é condicionar e já é, ao fim e ao cabo, um elemento de preferência em relação a outros, posso existir. Não achamos que isso deva acontecer. Agora, o que é que nós propomos? E se reparar aqui no nosso documento, temos um conjunto de propostas que vão exatamente no sentido. Para já, e este aqui será o chapéu, que é um programa regional de apoio à comunicação social. Ou à comunicação. Nisto o que é que envolve? É o Governo Regional providenciar os meios de apoio a quem estiver nesta área, em termos de inovação tecnológica, portanto, em termos de equipamentos, em termos das próprias infraestruturas e investimentos que sejam necessários fazer para acompanhar a evolução das coisas, em termos de formação dos próprios quadros e dos recursos humanos dessas empresas de comunicação, em termos de um apoio, em termos dos custos de produção, nomeadamente aqueles que têm a ver com o transporte de matéria-prima, neste caso o papel, ou outros aspectos, em termos de apoios à produção e à própria difusão dos meios, quer na distribuição, quer na difusão, de rádio ou televisão, em termos da difusão dos sinais e tudo isso. E, portanto, mas isto sempre em igualdade de circunstâncias e baseado em critérios técnicos que podem ter a ver com tiragem, com coberturas, com tudo isso, com o número de pessoas e, portanto, neste aspecto todos estarão em igualdade de circunstâncias, desde que preencham os requisitos, tal como as empresas privadas, as outras empresas privadas. Todas as empresas privadas têm acesso aos fundos comunitários, de maneira, aos fundos que são os fundos públicos de apoio, de que maneira? Preenchendo os requisitos que vêm nos cadernos de encargos desses mesmos apoios. Portanto, aqui, basicamente, é o que nós defendemos. Portanto, não é só dizer que é o fim da participação no Jornal da Madeira, que é isso que nós propomos.
É óbvio que isso é uma consequência, é a consequência mais imediata e mais prática desta proposta e mais direta. O que nós pretendemos é que, de facto, haja uma informação completamente desligada de partidos ou de interesses públicos, é mais desligada, no nosso entender, é mais desligada das entidades públicas. É óbvio que os partidos podem ter os seus órgãos de informação, por isso e se calhar de uma forma menos indireta, não usando, por exemplo, meios de comunicação social para fazer promoção partidária, mesmo pagando para isso. Quer dizer, é por isso que nós, ao apoiarmos desta maneira, ao termos esta ideia, fica assegurada a livre concorrência e a diversidade de informação, atendendo a que as coisas depois vão ter que se adaptar ao mercado. Como você estava a dizer há pouco, o mercado da publicidade está cada vez mais escasso. É óbvio que a publicidade é o meio com que faz isto mover, a comunicação social. E agora, não pode haver, por exemplo, tudo o que tem a ver com os editoriais, com esse tipo de coisa. É uma forma de distribuir mesmo, poderá ser assim, ou através de concursos, tal como. Isso é um fornecimento. Mas as pessoas, por exemplo, eu sei que é equitativamente. É para uma ideia. Mas repare, a partir do momento em que nós temos um programa de apoio à comunicação, que apoiará em função dos tais critérios que serão definidos, de tiragem, da cobertura, da distribuição, da difusão, tudo isso. Também a própria forma de distribuir a publicidade pode estar associada a esses critérios. E, portanto, aí não se prende a questão de dar a este, ou dar àquele, ou hoje eu sou do PS e estou no governo, vou dar ao Diário que me ajudou, ou eu hoje sou do PSD e não vou dar ao Diário que o Diário me fez a oposição, ou eu sou do CDS e gosto do Tribuno e vou dar ao Tribuno. Acaba-se com isso. Há critérios, ou seja, eu, o empresário da comunicação dos mídias, quero entrar no mercado. Para aceder a este determinado das duas ou nem quer aceder, também tem capital suficiente para trabalhar sozinho e é isso totalmente livre dessa obrigação, ou então eu vou entrar em igualdade de circunstâncias com os outros, tendo acesso desde que preencha os tais requisitos. Agora deixava para a questão do hospital de Sim, e salientar que isto são apenas dois pontos. Sim. Há muito mais. Sim, tem mais de 100 propostas, as duas foram aquelas que têm merecido destaque. Mais imediato. Sim, mas repara bem, agora a questão do novo hospital, não estamos aqui a contrariar rigorosamente nada. Repara bem, o que é que nós temos? Nós tivemos aqui um procedimento da parte do governo, na altura em que efetivamente se lançaram grandes obras, onde também lá estava incluído o hospital. E isso é do conhecimento de toda a gente, que era aí, nos terrenos em Santa Rita. Aliás, aqui teve uma localização prévia e depois evoluiu para Santa Rita. Levou-se um par de anos, uns bons pares de anos, um conjunto de estudos, porque construir um hospital, é preciso que as pessoas tenham esta noção, construir um hospital cumprindo as regras internacionais que hoje se colocam às infraestruturas hospitalares não é propriamente construir, não é uma casa
institucional, seja com participação de privados, na tónica positiva das parcerias público-privadas, que seja como for, o que interessa é que ele seja uma prioridade. E isto é o princípio essencial desta proposta neste documento. E seria impensável poder-se falar neste documento, que aparece, de resto, enquadrado na coesão social, porque o acesso aos cuidados de saúde também é uma forma de coesão social, porque aquilo que é expectável é que nós tenhamos garantido aos residentes o acesso em boas condições à prestação dos cuidados de saúde. Também é bom sabermos que as infraestruturas não fazem tudo. Felizmente, nós temos conseguido ter uma evolução na região, na atratividade de quadros médicos e tudo aquilo que o pessoal médico para trabalhar na região. Também sabemos, isso é uma das questões que colocamos aqui no documento 2114, Autonomia 21, que é ultrapassarmos aquilo que são constrangimentos legais ao nível da abertura de vagas para determinadas especialidades. Toda a gente sabe que isso fica trancado nos colégios de especialidade e com uma falta de intervenção do Governo Central, e nós, uma das questões que aqui incluímos é precisamente a necessidade do Governo da República poder tomar conta desse assunto, porque isto aqui estão propostas não só da alçada do Governo Regional, como também da alçada do Governo da República, em que nós apresentamos como sendo crucial também alterar-se esse estado de coisas. Construir-se um novo hospital é uma prioridade, mas isto não é novidade nenhuma para ninguém. Portanto, isto nós afirmamos aqui no documento para estarmos claros que isso é uma prioridade. Agora vamos à segunda parte, que é a parte da especulação, do ruído, que é onde construir um novo hospital. E também, a seu tempo, foi tomada uma decisão de, esgotadas todas as portas do financiamento para uma unidade de raiz neste momento atual, o Governo tomou uma opção, foi, ok, não conseguimos financiamento para ter uma unidade de raiz ali, vamos tentar ver o que é que fazemos deste lado e vamos elencar o que é que são áreas prioritárias que têm que ser revistas. Tivemos ao longo de anos um investimento muito grande em infraestruturas de apoio para a parte da oncologia, que se está a vista tudo, infelizmente é um problema cada vez maior na nossa sociedade. Reformulou-se áreas do hospital que eram também cruciais do ponto de vista do dia-a-dia, isso também está à vista de todos para quem vai ao serviço público, e neste momento estão em curso um conjunto de obras, desde a revisão dos serviços de urgência, as salas de cirurgia. Há um conjunto de obras que tem depois uma sequência, um plano estratégico, que é cumprido consoante as disponibilidades financeiras, e nós vamos bater ao mesmo. Portanto, a disponibilidade financeira, quanto maior for a disponibilidade financeira, mais depressa avança o plano estratégico, mais depressa é concluído. E uma das coisas que nós colocamos aqui no documento Autonomia 21 é que, de uma vez por todas, e para não haver dúvidas nenhumas, e toda a gente é unânime quase nisto, que é uma prioridade, querem fazer no mesmo sítio, porque está bem que façam no mesmo sítio. Não vamos entrar aqui nas querelas se a Câmara levantou o PDM, se não levantou o PDM, se concorda ou se não concorda, pois que os técnicos, porque isso é matéria de engenharia, nem é matéria de saúde, é matéria de engenharia, perceber até onde é que é possível construir as torres na zona, naquele terreno contíguo. Se não é possível, vamos explorar. Se calhar vamos retomar aquilo que era a ideia inicial do Governo Regional, que era o de expansão do hospital para aquela escola, que entretanto acabou por ser remodelada, e que nós, fruto daquilo que também é a evolução demográfica, é preciso não perdermos que, da mesma forma que temos que adequar a prestação dos cuidados de saúde do ponto de vista da oferta pública à demografia, porque se temos uma população envelhecida, temos que reforçar os cuidados da reabilitação. Se temos mais doentes oncológicos, nós temos que reforçar a oferta na área da oncologia. Se nós hoje estamos a atingir já uma população adulta de pessoas com necessidades especiais que até se calhar aos 14, 15 anos, 16 conseguem viver na dependência dos pais, quando perdem os pais é preciso encontrar lares na área da saúde adaptados a pessoas com deficiência que não podem estar ou que têm exigências especiais para estarem em lares adaptados. É tudo isto que nós consideramos aqui neste documento como sendo prioritário para quem assumir funções nessa área e para quem tiver que definir as prioridades de investimento. Hoje temos na região uma cobertura, quer na área dos lares, quer na área da saúde também, porque temos os centros de saúde em todo o sítio, em todas as freguesias na região. O que é preciso? Muito bem, nós criamos infraestruturas e vamos pensar, vamos parar e vamos ver o que é importante na população de um concelho como o Português, população envelhecida. É óbvio que temos que reforçar tudo aquilo que tem a ver com a saúde para a terceira idade, desde a prevenção com a questão do envelhecimento ativo e a prevenção de determinadas doenças próprias da idade, mas também depois aquilo que é a resposta necessária para mantê-los cada vez mais ativos e autónomos, porque ninguém aqui deseja que as pessoas vão para os lares. As pessoas devem ir para os lares quando infelizmente já não conseguem ter a sua autonomia. E o hospital deve ser visto como a unidade de resposta para tudo aquilo que são as especialidades, são a prestação de cuidados médicos, mas sem nunca descurar, e isso também é uma das afirmações que nós temos aqui no documento, sem descurar a aposta que é preciso ser feita nos cuidados de saúde primários. Esse é que é o grande drama da falta dos médicos de família. Isso, sim,
que é preciso cativar mais quadros para a região. É impensável nós termos uma política de saúde na Madeira que não encare ao mesmo patamar aquilo que são os cuidados primários e os cuidados hospitalares. Isto só é feito se nós tivermos condições para atrair recursos humanos, para mantê-los ligados ao serviço público e, óbvio que se tivermos melhores instalações, isso também será facilitado. Tudo o que tenha a ver com onde é que vai ficar o novo hospital, como é que vai ser feito, isso é matéria de engenheiros e de arquitetos e dessas pessoas dessas áreas, são matérias técnicas. Esses senhores têm que, de facto, fazer lá os estudos e perceber-se de uma vez por todas e de alguma forma rapidamente esgotar-se toda a especulação em torno da localização do novo hospital para que se entre em alguma serenidade. Uma vez definida a escolha do novo hospital, seja para norte, seja para sul, seja com extensão ao edifício da escola, seja para onde for, o que é preciso é acabar de vez com essa dúvida e, a partir daí, conceber a ampliação do edifício ou um novo edifício, como queiram fazer, que cumpra as normas internacionais. O que dizemos aqui, há pouco eu referenciava isso, é impensável criar-se toda a estrutura nova em torno do edifício mãe. Quem vai lá ao hospital ver que o edifício mãe precisa de ter uma intervenção. E é óbvio que essa intervenção não pode ser realizada com as pessoas lá dentro, porque a intervenção é de fundo. Toda a gente diz, mas então fazem estas obras à volta e não resolvem o problema do prédio mãe. Pois, mas não se pode, porque as pessoas estão lá dentro. É impossível dizer-se agora durante os próximos 3 meses ou durante os próximos 6 meses, ninguém pode ficar doente. Ninguém pode ficar doente durante o próximo meio ano para se poder fazer uma intervenção a sério com uma brigada de mestres para resolver o problema. Isto não é concretizável. E por isso, o que é expectável? Que dentro de um plano estratégico de intervenção se mantenha essa prioridade, se olhe também às infraestruturas que foram criadas ao longo destes anos pela região, encarar-se respostas descentralizadas, ainda que isso implique, no fundo, não os doentes virem todos para o hospital, mas os médicos durante alguns dias da semana, em função da densidade populacional, poderem se deslocar aos centros de saúde, que não pode ser vista apenas como um mero centro de cuidados primários, mas se calhar poderá ser uma extensão do próprio hospital, com todos os comodismos que isso tem, que é evitar o transporte de doentes para trás e para a frente, com os encargos que daí também decorrem, e por isso estou a pensar um concelho de Machique, um concelho como Câmara de Lobos, com a quantidade de pessoas que tem, é perfeitamente concretizável uma descentralização de alguma parte daquilo que são os cuidados que hoje estão centrados no Funchal e no Hospital do Funchal, para, desde logo, ajudar as pessoas a ter uma proximidade maior aos cuidados de saúde. Portanto, isto que está aqui é a base do que aqui apresentamos no vetor da coesão em termos de saúde. E eu gostava de salientar o seguinte: as propostas que aqui estão na área da saúde são propostas de orientação. Aqui, repara bem, isto não é um documento técnico que se vai dizer que se tem que aplicar a pastilha A ou a pastilha B. Não é esse o registro. O registro, neste documento, é muito um registro em termos de orientação, de gestão do que nós já dispomos e de identificação do que são as nossas carências. E uma das carências é, e isso também penso que ninguém tem dúvidas, é a resposta que o Hospital dos Marteleiros nos dá, que é uma resposta ineficiente no que toca às especialidades que hoje ainda lá estão, pela própria característica do próprio edifício. Mas eu gostava de aproveitar aqui um momento para dizer o seguinte: é impensável que não possa existir uma parceria do Governo com a própria Santa Casa da Misericórdia, que é titular dos terrenos onde está essa infraestrutura, e na área da saúde, como de resto tem sido já uma prática na área do social, nós não podemos estar avessos a parcerias com o setor social. Temos exemplos de sucesso aí ao longo dos anos na saúde mental, com a Casa São João, uma série de situações aí que também para esta área, ou para aquilo que seja o futuro do Hospital dos Marteleiros, deve ser encontrado como uma espécie de hospital de retaguarda, de apoio aos idosos, qualquer coisa, de forma a que se proceda à recuperação do edifício, à sua utilização em benefício da comunidade, com certeza na área da população idosa, porque infelizmente a questão das altas problemáticas é um drama, desde as famílias que não conseguem cuidar dos seus idosos, ou das famílias irresponsáveis que abandonam os seus idosos e que depois são
temos a presunção de que este documento será adotado na íntegra por quem vier a decidir. Agora, temos a certeza de que existem aqui um conjunto muito alargado de propostas que podem e devem ser aproveitadas, porque aqui o que está em causa e o que baseou a nossa atuação nisto foi, como disse no princípio, assegurar a sustentabilidade da região. E há aqui coisas que não podem ser, são quase incontornáveis. Não será sempre, ou não serão como medidas paliativas e remediadas que as coisas se vão resolver. Portanto, é impensável não discutirmos a questão da autonomia fiscal, é impensável não discutirmos a capacidade de atração de investimento estrangeiro, é impossível não discutirmos, por exemplo, uma coisa que nós já vimos a defender há muitos anos e que nunca se concretizou, que é a questão, por exemplo, em termos de turismo, da abordagem que tem sido feita, quer escassa em termos de investimento público, em termos daquilo que é despendido do orçamento regional para a promoção do turismo e para o próprio setor, sendo que é o setor mais importante da economia madeirense. É impensável não pensar isto. Não pensar isto é basicamente deixar o setor mais importante de fora da estratégia do próprio governo. Portanto, é como lhe digo, quer dizer, há muitas destas situações serão eventualmente adiadas, até porque algumas destas propostas implicam responsabilidades financeiras e implicam capacidade de investimento, não são as essenciais, mas implicam isso. Há outras que temos a certeza que, da forma como aqui estão escritas, ou de uma forma adaptada às circunstâncias na altura, elas vão ser apropriadas. Portanto, isso não nos assusta, nem é isso que nos move, nem é isso que nos preocupa. O que nós procuramos foi, até por um imperativo de consciência, foi apresentar de forma global o maior número de ideias e o maior, as melhores ideias, aquelas que consideramos de todas as pessoas que falamos, de todos aqueles que participaram, aquelas que consideramos as ideias melhores para assegurar o tal desidrato da sustentabilidade da própria região. Agora, é como disse, isto é um documento aberto e pode ser usado, não usado, usado em parte, usado diretamente. E por quem quer que seja, não é? E por quem quer que seja. E só para... Ia só dizer, Juan, ia só destacar uma coisa aqui, porque o Carlos dizia que é o próprio quadro constitucional que nós temos, que nos limita em muita da intervenção, nomeadamente em matéria fiscal, fez com que nós neste documento tivéssemos, no âmbito daquilo que é a organização do próprio sistema político, mais do que a afirmação do próprio princípio da autonomia, aquilo que é o conceito da soberania mínima, que o Carlos pode sim, eu acho que explicar ainda melhor. Em relação a isso, por isso é que não é por acaso que é o primeiro aspecto. Porque da soberania mínima. Sim, O primeiro desafio que nós abordamos, que é a questão da clarificação do documento. E, portanto, ao contrário também do que já foi dito aí, não basta nós termos ou aceitarmos o status quo existente. E, portanto, como sabem, a autonomia foi algo que surgiu no 25 de Abril e foi sempre uma exigência, ao contrário do que as pessoas dizem, é algo que tem sido pedido há mais de 150 anos e até podemos recuar, mas de forma mais ou menos formal é algo que tem vindo a ser pedido há muitos anos e até ultrapassa a centena de anos. E é um direito e é um desejo que a própria região e as pessoas da região se têm. Não temos dúvidas absolutamente nenhumas, e isto não é uma opinião só de madeirenses, que é o melhor sistema que pode funcionar em termos de gestão da própria região. Agora, a forma como a autonomia foi desconcedida é que a abordagem que houve em termos de República Portuguesa foi esta, é mesmo de uma vamos conceder, vamos calá-los. Portanto, quem analisar o processo autonómico, mas nos Açores a coisa já não foi tão brusca, e não é por acaso que o Estatuto Político Administrativo dos Açores é muito anterior ao da Madeira. Foi um processo atabalhoado, um processo
rápido para que passasse a constar dos anais da história, mas depois o que acontece? Com essa rapidez e com essa abordagem peculiar, fez com que várias zonas cinzentas se mantivessem durante todo este percurso. Não é por acaso que a questão da autonomia, em todos os processos de revisão constitucional, se não me engano, apenas que foi um processo de revisão constitucional extraordinário que houve por causa do euro, por causa da entrada no euro. Em todos os outros processos, as questões autonómicas eram sempre das questões mais tensas. E depois também a abordagem, quer de um lado, quer do outro, foi sempre esta abordagem, como disse há pouco, tensa. E, portanto, sempre na base sempre na base quase da imposição, quer de um lado, quer do outro, em termos daquilo que devia acontecer. E, portanto, a nossa abordagem é esta. Enquanto as coisas não estiverem esclarecidas e clarificadas, em termos de autonomia, vamos continuar a assistir àquilo que temos vindo a assistir, que é evoluirmos em termos de competências, em termos daquilo que está definido de responsabilidades de quem é, se é a região autónoma, se é o Estado, mas depois fica sempre zonas cinzentas. E chega-se ao cúmulo, digo, alguns juízes ou alguns acordos do Tribunal Constitucional, não está aqui em causa, nem vou entrar nessa guerra do Tribunal Constitucional, não, mas o que está em causa são determinados acordos em que o Tribunal Constitucional, à revelia de um documento que foi da própria Constituição e à revelia de um documento que é o Estatuto Político e Administrativo da Madeira, que foi aprovado por unanimidade e aclamação na Assembleia da República, um juiz ou um conjunto de juízes do Tribunal Constitucional arroga-se o direito de ser superior a essa decisão e dizer, por exemplo, em determinadas circunstâncias, que uma determinada norma padece de excesso de estatuto. Ou seja, ele diz que o estatuto que foi aprovado, que é a por unanimidade e aclamação na Assembleia da República, que está coberto pela Constituição. Ele diz que não, o estatuto é exagerado, não devia conter aquela norma. Assim, quando se questiona, é a mesma coisa que dizer que a Constituição tem um determinado artigo que é demasiado exagerado. Pode acontecer. Não pode acontecer, aliás, mas dizer isto no estatuto é quase a mesma. Então o que é que nós propusemos? Para clarificar de uma vez por todas, nós propusemos esta figura, que é a figura do Tratado de Autonomia. E basicamente chamamos de tratado porque não se resume só à questão, quer da revisão da Constituição da República, não se refere só ao Estatuto Político Administrativo, não se refere só à Lei de Finanças Regionais, nem à questão da Lei Eleitoral. O que nós procuramos foi, dentro deste chapéu do Tratado de Autonomia, incluir todas as clarificações que há necessidade de fazer nestes 4 documentos, ou nestas 4 áreas, em termos da revisão constitucional, na definição dos poderes das regiões autónomas e daqueles que são do Estado e aqueles que são das regiões autónomas, das Assembleias Legislativas e do Governo Regional, em termos da Lei de Finanças Regional, de forma a construirmos uma Lei de Finanças Regional que seja estável e que esteja incluída, por exemplo, no Estatuto, para que não haja aquilo que temos vindo a assistir. A Lei de Finanças Regionais já foi alterada 4 ou 5 vezes, ou 3 ou 4 vezes nos últimos anos. Porquê? Ou porque quem vai para o Governo da República, ou a maioria que está na Assembleia da República, acha que deve proceder essas alterações, ou porque houve alterações ao nível dos governos regionais, dos elencos dos governos regionais nos Açores ou na Madeira, e porque os Açores exigiram uma determinada situação, ou foi a Madeira que exigiu. Ou seja, a Lei de Finanças Regionais é uma lei básica, foi transformada numa lei banal, que pode ser alterada ao sabor das conjunturas, determinadas conjunturas. Portanto, ela tem que lhe ser dado um cariz mais nobre e mais estável, para que quer as regiões, quer o próprio Estado, saiba com o que é que pode contar. E para poder exigir às regiões, e para as regiões também poderem exigir ao Estado, que as responsabilidades sejam totalmente, integralmente assumidas. Temos a questão da lei eleitoral, porque também é uma das áreas em que nós tocamos, que tem a ver com
a própria Constituição da Assembleia Legislativa, com a forma de dirigir a Assembleia Legislativa. Também são propostas que nós temos aqui, em que existem algumas variações àquilo que existe atualmente, e portanto a nossa ideia é consagrar isto dentro do chapéu do Tratado de União, ou seja, negociar a questão da autonomia de forma integral e abordando estes 4 temas, não só a questão da revisão constitucional, não só a questão da lei de ciências jornais, não só a questão do Estatuto ou das alterações do Estatuto, nem só a questão da lei eleitoral. Portanto, englobando tudo isto. É bom para nós, é bom para o Estado, as coisas clarificam. E a forma que nós temos, ou que achamos que elas devem ser, em que deve haver a clarificação no que diz respeito às competências e para acabar com as tais zonas cinzentas, é dizer que o papel do Estado na região, nas regiões autónomas, deve ser um papel que deve estar subjacente ao princípio de soberania mínima. O que é que se quer dizer com isto? Quer dizer que a decisão, o Estado ou a República só decidirá sobre questões que têm a ver com as liberdades, direitos, liberdades e garantias, com os negócios estrangeiros, com a defesa e segurança e com a justiça. A partir daí, tudo o resto é decidido pelos órgãos do governo próprio, quer a Assembleia Legislativa, quer o governo regional. E, portanto, com isto acabam-se as zonas cinzentas. Se repararem, o que existe na Constituição e o que existe no Estatuto é aquilo que as regiões podem fazer. A região pode isto, pode isto, pode isto, pode isto, pode isto, pode isto. Mas isto não pode porque, atenção, porque há aqui uma componente que é reserva relativa da Assembleia da República. Pelas outras coisas que são reserva relativa do governo. Pelas outras coisas que são reserva absoluta da Assembleia. O que nós procuramos definir muito claramente. A região pode tudo, menos isto. Ao contrário, pode isto e talvez aquilo. O problema é este. É porque, ao definir positivamente aquilo que a região pode, há sempre uma, até por via das alterações que acontecem na própria sociedade, situações que se vão corrigindo. Veja, por exemplo, o nível da legislação fiscal. Existem alterações constantes ao orçamento, ou àquilo que é aprovado em termos de orçamento de Estado. Alterações fiscais. Hoje paga-se um imposto, amanhã não se sabe se vai pagar o imposto. Pois, para além das alterações legislativas, existem as interpretações, pois existem os ofícios, pois existem as circulares, pois existe tudo isto, e tudo isto vai provocando alteração, e tudo isto vai introduzindo areia na engrenagem, que faz com que depois as coisas não funcionem, porque depois a decisão é lenta, porque tem que passar pelo crivo do Tribunal Constitucional, porque é passível de recurso, porque é passível de uma análise subsequente, e portanto o que nós dizemos é, em vez de haver possibilidade de termos zonas cinzentas, o que nós vamos ter é tudo. Muito bem. Podemos tudo. A partir daí, só não podemos estas coisas, que é aquelas que estão aqui definidas. E fica tudo esclarecido. Agora, atenção. Nós também devemos cuidar de dizer. A região também tem que aproveitar este momento para assumir as suas responsabilidades perante a boa gestão da coisa pública, para não aparecer as situações que nós devemos acontecer. E basicamente a nossa ideia é, nós temos que acabar com esta ideia de que a região vive à conta. É óbvio que existem transferências do Estado que são necessárias, têm a ver com questões da continuidade territorial. Somos o mesmo país, então temos que ser o mesmo país em termos contínuos. Portanto, tem a ver, e acho que essas transferências têm que continuar. Agora, o que nós defendemos acima de tudo é que a região não seja impedida de gerar os seus próprios meios, por questões que não estão bem definidas de competências, por questões que não estão bem definidas em termos do Estatuto ou da Constituição. Ou seja, dê-nos os instrumentos e a partir daí já não chateamos mais. Acho que esta é a postura mais correta. É assim, ou temos os instrumentos, temos que aproveitá-los, que esse é outro problema que muitas vezes acontece, é que nós temos, e a Rafaela aqui, eu não sou deputado da Assembleia Legislativa, a Rafaela é, e a Rafaela sabe perfeitamente que existe muita coisa que se podia fazer, mas depois há gente que diz, fazer para quê? Para depois chumbar no Tribunal Constitucional? Mas é mesmo isso que nós queremos, é produzir o máximo de legislação e depois os senhores que digam que é lei constitucional. Então, se isso vai ser a demonstração mais cabal que o sistema autonómico tal como está, não funciona.
Porque se eu produzir, imagine, 1000 decretos regionais e todos eles forem chumbados pelo Tribunal Constitucional porque tem uma norma qualquer que viola a Constituição ou que viola o Estatuto, é porque, se calhar, a Constituição e o Estatuto estão mal feitos. Mal feitos não é no sentido, por exemplo, eu acho que o Estatuto é um documento lapidário da autonomia madeirense. Agora, a abordagem que obrigaram a fazer, porque os autores do Estatuto, se calhar pensavam na mesma, mas a abordagem que foi obrigada para gerar o tal consenso e a tal unanimidade, o problema depois é este check and balance que existe, porque temos de estar sempre a jogar com as maiorias e com as composições do Parlamento Nacional. Temos que gerar pelo menos uma maioria dos terços para fazer aprovar este tipo de alteração. E, portanto, houve esses condicionalismos na produção do Estatuto. O Estatuto é um documento fenomenal, como é óbvio, a não ser estas questões que têm a ver com as competências. O Estatuto está bem feito. A questão eventualmente, introduzir a questão do relacionamento financeiro entre a região e o Estado são os elementos que eventualmente podem ser melhorados. Agora, continuando o raciocínio, imagino que nós apresentávamos os tais decretos, imagino que eles eram todos chumbados, era a melhor, e todos eles, mas também já estou aqui a pôr um cenário num extremo, mas todos eles eram importantes para a tal sustentabilidade da região. Situações a nível fiscal, ao nível dos incentivos às empresas, ao nível da atração de investimento, ao nível do turismo, ao nível do domínio público, marítimo, a nível do ambiental, a nível de exploração das águas, a nível de uma série de licenciamentos, de alteração dos processos de licenciamentos, por exemplo, de atividades comerciais. Imagina uma quantidade destas. Porque há muitas destas coisas, por pequenos pormenores, repare, não é que eu seja apologista, embora seja formador, não sou apologista da lei do tabaco. Mas lembram-se quando houve aqui na Madeira, em que, dados a dimensão dos estabelecimentos comerciais, da maioria dos estabelecimentos, do tecido dos estabelecimentos comerciais que existiam aqui na Madeira, que deveríamos de fazer alterações, e fizemos alterações à lei do tabaco, de maneira a não automaticamente fechar uma série deles que não tinham capacidade de investir nos tais meios que eram necessários. Isso é a primeira coisa quando chegou ao representante da República foi não há interesse específico. Mas é que não tem que haver interesse específico. O problema disto é o que é interesse específico. Pois entramos nestas zonas subjetivas, o que é interesse específico. O que é interesse específico para mim, enquanto região, pode não ser, as pessoas na República podem não achar que é interesse específico. Mas o que é este interesse específico? Portanto, não faz sentido absolutamente nenhum inventar estes conceitos que ao fim e ao cabo servem para dar cobertura a uma série de decisões contrárias, por uma razão ou por outra, que agora não vale a pena entrar por aí. Portanto, a melhor maneira de resolver isto, não tenho a mínima dúvida, é pode tudo, exceto isto, exceto a defesa, exceto a segurança, exceto os negócios estrangeiros, exceto a justiça. E depois a questão dos direitos, liberdades e garantias, porque isso tem a ver até com a própria identidade e cultura nacional.